Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de reflexão. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez. João capítulo 9. Agora eu quero continuar a leitura que fizemos de manhã, partindo agora do versículo... Deixa eu localizar aqui. Versículo 17. Eles disseram novamente ao homem cego: O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse: Ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que receberam a visão. E eles perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram-lhe: Nós sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os seus olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Estas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram: Ele já tem idade, perguntai a ele. Então, chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu e disse: Se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: O que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu: Eu já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: Tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Deus os abençoe, mais uma vez, através da sua palavra. Como nós estávamos falando no vídeo anterior, eles estavam de fato fazendo tudo aquilo que podiam para tentar desqualificar o milagre operado por Jesus. Eles queriam, de todas as formas, provar que aquele homem não era o mendigo conhecido que estava ali nas sarjetas a mendigar. Mas quando apelaram para os seus pais, os pais disseram: Não, ele é sim o nosso filho. E ao insistir, ao fazer mais perguntas, querendo saber se realmente ou como aquilo tudo havia acontecido, então aí eles se esquivaram e disseram: Fale com ele, ele tem idade suficiente para responder a esta pergunta. Então é interessante, irmãos, que para os judeus, famintos de detalhes, aquelas respostas eram evasivas e não atendia aquilo que eles queriam. Como eu disse, eles queriam receber a resposta que agradava aos seus ouvidos. Mas o fato daquele homem, o fato daquele homem ter nascido cego tornava ainda o feito ainda muito maior. Porque se Jesus tivesse curado um cego que por algum problema tivesse adquirido cegueira, podiam dizer que foi curado porque algum problema foi revertido, mas não.
aquele era um caso irreversível, ele havia nascido cego. Então, se comprovasse que de fato foi Jesus quem fez o milagre, realmente os judeus, os fariseus, iam ficar em muita desvantagem nesta competição deles, né? Os líderes religiosos, eles continuaram na sua investigação. E cada vez mais, eles ficavam em uma situação mais difícil. E eles queriam fazer de tudo para que, de alguma forma, Jesus fosse desqualificado. Mas, felizmente, né, eles não conseguiram. Então, eles usam a questão de Jesus ter infligido a lei. Bom, já que eles não conseguem desqualificar Jesus, porque, ao que tudo indica, de fato, ele havia curado aquele cego de nascença, eles então agora apelam para um outro recurso. Eles querem agora desqualificar Jesus, não o milagre, pelo fato dele ter feito aquilo num dia de sábado. Então eles usam aqui esta questão dizendo que Jesus havia infligido o sábado em 3 momentos. Ao preparar a lama, como eu lembrei lá atrás, como se estivesse amassando o trigo, ao aplicar aquele lodo, aquela lama nos olhos do mendigo e ao curá-lo. Então eles queriam levar Jesus a julgamento, quando na verdade, irmãos, eles deveriam estar louvando a Deus por aquele grande milagre que Jesus havia operado. Eles achavam que se Jesus tivesse transgredido o sábado, ele então não poderia ser um profeta. Na visão limitada deles, eles pensavam assim: este homem, ele desobedeceu, ele infligiu o sábado, ele quebrou a lei. Então, se ele é capaz de fazer isso, ele não pode ser um profeta, como o mendigo havia dito que ele era. Mas quando eles então interrogam o discípulo, não o discípulo, o mendigo, ele sem medo, sem titubear, ele diz: digo que é profeta. Vocês querem saber o que ele é? Ele é profeta. Mas eles lá no versículo 16 dizem a este homem que ele não é de Deus. Eles dizem para o mendigo que Jesus não é de Deus. E queria certamente fazer o povo pensar que Jesus, na verdade, havia feito uma encenação. Como eu disse, de todas as formas, eles querem desqualificar Jesus. Que Jesus não teria curado, que aquele era um outro homem. Tentam desqualificá-lo como quebrando a lei de Moisés, ter feito algo no sábado quando não podia. E então eles resolvem interrogar os pais e a resposta dos pais é surpreendente. Os pais dizem: eles perguntam: este é o vosso filho? E os pais respondem: sim, ele é o nosso filho. Então eles perguntam novamente: mas se é o vosso filho não enxergava. Como pode este homem enxergar? Como vocês explicam isso? Então, agora nesse momento, os pais se encontram em apuro, porque como responder a estas perguntas? A primeira foi fácil. Não, nós confirmamos, este é o nosso filho, pode mandar fazer o DNA. Mas em relação a quem havia feito aquilo, eles disseram: nós não sabemos. Eles estavam também com medo, mas eles disseram: nós não sabemos. Faz o seguinte, pergunta para ele. Ele já sabe responder, ele tem idade suficiente. Ele certamente vai dizer para vocês como tudo aconteceu. Então, eles dizem que o filho tem idade suficiente para ele mesmo responder a esta pergunta. Em Provérbios 29 e 25, a Bíblia fala que quem teme ao Senhor arma ciladas. Então, era muito comum as pessoas que tinham certo receio
não queriam ser punidos, muitas vezes armavam ciladas para os outros. Assim eram os fariseus. Era um jogo de muita hipocrisia. Muitas vezes, com medo de se falar a verdade, apenas insinuava. Muitas vezes, com medo de morrer, de ser perseguido, transferia a responsabilidade para que outros falassem. Porque, segundo o texto, se eles admitissem que Jesus Cristo, que aquele homem era o Filho de Deus, eles também seriam expulsos das sinagogas. Então, aqueles fariseus tentavam fazer Jesus cair em suas armadilhas, usando outros, para que, de alguma forma, eles pudessem alcançar o seu objetivo. Irmãos, quando a gente fica pensando na atitude dos fariseus, nós ficamos muito tristes, porque a atitude de tentar colocar um contra o outro, a atitude de tentar desqualificar o trabalho daqueles que estão trabalhando na obra de Deus, a atitude de querer semear discórdia, isso é do diabo. Isso é muito sintomático daqueles que não amam a Deus, que não se interessam pela sua obra e vivem a armar ciladas para os outros. Se não dá de um jeito, dá de outro. Assim eram os fariseus. Eles não admitiam, eles não assumiam que Jesus de fato era o Cristo, que era poderoso, que fazia sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e eles queriam de todas as formas desqualificar. Então, os pais tentaram evitar a armadilha, mas no final todos acabaram armando ciladas, para eles mesmos, como Isaías nos fala no capítulo 51, verso 7 e no versículo 12, onde as pessoas com medo acabam fugindo de suas responsabilidades. Mas lá Isaías diz que nós não devemos temer os homens, aquilo que o homem pode fazer. O próprio Jesus disse: não temais aos homens que podem matar o corpo, mas temais a Deus que, além de matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno. Não tema homens, não tema pessoas. Se você teme aos homens, você está temendo o que não tem necessidade. Você precisa ter temor de Deus. Deus, além de nos matar, Ele pode mandar a nossa alma para o inferno. E quando nós contribuímos para o regresso da obra, quando nós estamos atrapalhando o crescimento da obra de Deus, nós certamente teremos que prestar conta disso para Deus. Os fariseus, eles não estavam cooperando, eles não estavam ajudando, muito pelo contrário, eles estavam querendo cada vez mais atrapalhar. Bom, ansiosos para resolver o caso, os fariseus chamam o homem novamente, só que agora o colocam numa condição ainda mais difícil. Eles o colocam oficialmente como em um julgamento, e eles dizem assim para ele: dá glória a Deus. Essa expressão dá glória a Deus é agora você não pode mentir mesmo. Você está sob juramento, se você mentir, você será punido gravemente. E ao dizer isso para o homem, eles já afirmam: nós sabemos, nós queremos te dizer que nós sabemos que este homem, ele é pecador. Cuidado com o que você vai dizer. Este homem é pecador. Mas aquele homem, aquele mendigo, aquele cego que havia sido curado, ele estava tão grato por ter sido abençoado por Jesus, que ele não se intimida, que ele não teme, mas ele vai falar aquilo que de fato precisa ser falado. Ele diz: eu não sei quem é Jesus, porque de fato ele não sabia. A única coisa que ele disse que sabia de Jesus é que ele o havia curado. Diante de tanta insistência, ele diz para os líderes religiosos: vocês também estão querendo se tornar discípulos dele? Vocês estão tão preocupados, querendo saber tantas coisas dele? Vocês também querem se tornar discípulos dele? E neste ponto, os fariseus ficaram enfurecidos e disseram que eram discípulos de Moisés, que eles conheciam Moisés, mas que Jesus eles não conheciam. Então ele diz: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora
eu estou enxergando. Talvez, irmãos, com esta fala, ele quisesse dizer o seguinte para eles: não é a mim que vocês devem interrogar, é a ele. Porque como pode alguém como ele? Vocês estão dizendo que ele é pecador. Pensem comigo. Como pode um homem pecador curar o cego de nascença? Alguma coisa está errada. Ou com ele ou com vocês. Não sou eu a chave do problema. Não é a mim que vocês devem interrogar. É a ele que vocês devem interrogar. Vocês precisam aprender com ele. Ele certamente tem muitas coisas para ensinar para vocês. Porque até hoje, em Jerusalém, nunca se ouviu falar que um cego de nascença pudesse voltar ou passar a enxergar. Vocês precisam saber que este homem, ele é maior do que Moisés. Talvez fosse isso que aquele homem quisesse dizer. Como esse homem poderia ser um pecador e mesmo assim Deus usá-lo desta forma, desta maneira? Definitivamente alguma coisa está errada. Vocês precisam parar e vocês precisam ver o que está acontecendo. Esse homem, ele não deve ser pecador, não. Porque Deus, ele não ouve a pecador. Então, como aquilo que não querem, como aqueles que não querem enxergar, como eu disse, os verdadeiros cegos, eles então começam a insultar aquele homem e dizendo que ele é todo nascido em pecado e que ele não está à altura de fazer tal julgamento ou tal colocação, que eles, entre aspas, não são pecadores, mas ele era todo pecador, e o insultaram. O cego por não querer ver. O mendigo está testemunhando de Jesus, do que Jesus fez na sua vida, mas mesmo assim eles insistem em não querer enxergar. Porque nós podemos nascer em pecado, mas nós não precisamos viver e nem morrer em pecado. Se nós aceitamos a Cristo, a nossa condição, ela muda completamente. Então aquele homem foi expulso da sinagoga e agora ele seria considerado como um pecador, como um publicano. Um prejuízo muito grande. Mas ele estava pronto a pagar esse preço. Porque na verdade o bom pastor, Jesus Cristo, no capítulo 10, João fala sobre esse bom pastor. O bom pastor, ele sempre cuida das suas ovelhas. Quando Jesus ficou sabendo que aquele homem havia sido expulso, a forma como ele havia sido tratado pelos fariseus, Jesus então o procura e oferece para ele toda a proteção, tudo aquilo que ele certamente necessitaria. Até então, irmãos, aquele mendigo cego, ele só conhecia a voz de Jesus. Ele ainda não tinha visto o rosto de Jesus. Mas agora Jesus se apresenta para ele e ele então não apenas ouvirá a sua voz, mas poderá ver o seu rosto. Agora ele não apenas vai ficar com uma lembrança vaga de Jesus, ele vai ter uma imagem nítida daquele que seria então o seu Salvador pessoal. Nós falamos que este cego, ele foi curado 2 vezes. A primeira vez ele foi curado da sua cegueira física. Seus olhos foram abertos e ele pôde contemplar a luz, as paisagens, pôde ver as belezas da criação de Deus. E depois ele foi curado da cegueira espiritual. Seus olhos espirituais foram abertos e ele pôde crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez nós não tenhamos tido o problema da cegueira física, mas com certeza
todos tivemos o problema da cegueira espiritual. A Bíblia fala que Satanás cegou os nossos entendimentos para que não nos resplandecesse a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Então, se você enxerga bem fisicamente, amém. Mas se você não enxerga bem espiritualmente, você precisa ser curado por Jesus. Aquele mendigo, ele creu em Jesus e a Bíblia fala que ele o adorou. Aqui temos uma prova da sua conversão. Aqueles que se rendem a Cristo seguem, o adoram, o servem. Então aquele homem, ele adora Jesus. O fato de Jesus aceitar a adoração é uma prova que ele é Deus, porque em outras passagens Pedro, Paulo e Barnabé não aceitaram, porque isto só é devido a Deus. E Jesus aceita a adoração daquele mendigo. Depois disso, Jesus então faz um sermão sobre a cegueira espiritual tão séria nos homens. Olha aí, eu falei que o milagre nos atrai para perto, nos faz olhar para ele com olhos de fé e certamente, após a cada milagre, Jesus sempre querendo atender a necessidade do homem, da humanidade, e depois trazendo ensinamentos. Jesus vai falar sobre a cegueira espiritual, dando para grandes multidões a oportunidade de crer em seu nome como único e suficiente Salvador. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: dai-lhes de comer. Temos responsabilidades sociais como igreja, mas a nossa responsabilidade muito maior é espiritual. Nós precisamos dar para as pessoas o que comer. Precisamos levar para elas o alimento espiritual. Jesus ele veio para dar visão, para abrir nossos olhos espirituais, nos salvar. Porém, aqueles que não crerem nele serão condenados. Veio para os que eram os seus não receberam. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,18 fala que quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Há muitos cegos que quando a luz reflete sobre eles, ao invés de abrir a sua visão, ela faz cegar mais, ela faz prejudicar mais. Imagina quando você está com um problema nos olhos e coloca uma luz forte nos seus olhos. Quando Jesus apareceu brilhando, aqueles que eram cegos espiritualmente ficaram ainda piores. Aqueles fariseus em nada melhoraram, nada eles aprenderam. Pelo contrário, continuaram no caminho da escuridão, cada vez ficando mais cegos, cada vez ficando mais distantes da verdade. Eles não gostaram de ser chamados cegos por Jesus, né? Porque Jesus disse que eles eram guias cegos, mas estavam cegos por seu orgulho, cegos por sua hipocrisia, por sua tradição, por sua interpretação errada da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão cegos de ira, cegos de ódio, cegos de orgulho, cegos de hipocrisia, seguindo caminhos tortuosos, andando no caminho da escuridão. O que é que está cegando você? O que é que está prejudicando sua visão espiritual? Você precisa de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Os fariseus podem ver o mendigo enxergando, eles podiam ver os milagres de Jesus, mas eles não queriam enxergar o próprio Jesus como Filho de Deus. João 5,40, a Bíblia fala: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Então a luz está aí. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. O verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. Embora aquele mendigo tenha sido expulso da sinagoga e rejeitado entre eles, Jesus o recebeu e o colocou num lugar muito melhor.
Assim foi também com cada um de nós que cremos. Nós fomos rejeitados do mundo, fomos rejeitados pelo mundo, mas fomos admitidos na igreja, fomos colocados por Jesus na sua família. Agora nós somos filhos de Deus. João falou, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É um privilégio para nós sairmos da rua, sairmos do mundo, sairmos da sarjeta, deixarmos de mendigar para ser filhos do Rei, pertencermos à sua igreja, pertencermos ao seu reino e termos uma esperança tão gloriosa. É essa mudança, é essa transformação que Jesus opera nas nossas vidas. Nós também éramos cegos espiritualmente, mas Ele nos deu vista. O hino que nós cantamos do cantor cristão 396, cegueira e vista. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. A nossa situação era triste, mas Jesus mudou a nossa história. Mas ainda hoje, muitos precisam escolher entre Cristo e a sua família. Hoje, muitos precisam escolher entre Cristo e as tradições religiosas. Por mais difícil que tenha sido para aquele mendigo ser expulso da sinagoga, ele preferiu pagar esse preço, porque ele agora havia encontrado-se com Jesus. Pague você também o preço que for preciso. Escolha Jesus. Faça como Maria, escolha a melhor parte. O apóstolo Paulo, quando se encontra com Jesus, ele dá uma declaração linda, ele diz que ele reputou tudo como perda, tudo aquilo que ele tinha de valor, de importante, todas as suas insígnias. Ele diz, eu considerei tudo como perda para ganhar a Cristo. Eu considerei tudo como esterco, coisas sem valor, por causa da sublimidade de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro numa terra. Ele vai e vende tudo que tem para poder comprar esta terra, porque nesta terra está um tesouro de grande valor. Venda tudo que você tem, deixe tudo que você tem para ganhar a Cristo. Jesus diz, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Espero que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, que Deus possa fazer com que você possa enxergar os milagres de Jesus. Não apenas os milagres, mas que você possa crer no poder de Deus. Você possa ver Jesus como Salvador. Que você possa enxergar o caminho que você está andando. Há caminhos que para o homem parece ser reto, mas o seu final é um final de morte. Olhe direitinho para onde você está caminhando, em que direção você está indo. Você precisa ir em direção ao céu. Você não pode seguir os teus próprios caminhos, porque os teus próprios caminhos podem te levar para a perdição. Não se afaste de Deus. Quanto mais longe dele, certamente mais difícil será para enxergá-lo. Quando nós olhamos um avião voando aí, lá no alto, a 10, 12 mil metros de altura, nós enxergamos uma imagem tão pequena. O avião ele é tão pequeno quando está lá no alto, mas quando nós chegamos próximo do avião, no aeroporto, você vai ver como é grande, como é imenso. Se você ficar olhando Deus de longe, ele pode parecer muito pequeno, mas quando você olha Deus de perto, você vai ver como ele é grande. Aquele mendigo pôde ver Jesus bem pertinho. Os fariseus viam Jesus de longe. Então, o meu conselho para você, chegue bem perto de Deus, para vê-lo como ele é grande. Deus realmente é poderoso. E segundo Paulo,
Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Que Deus abençoe a sua vida, que ao meditarmos na palavra como fizemos, nós possamos crescer na graça e no conhecimento, que nós possamos ser abençoados com a palavra, que possamos crer cada vez mais no grande poder de Deus, não nos intimidarmos diante dos homens, diante dos poderes deste mundo, mas que nós possamos tão somente confiar no Senhor, crer nele, como eu disse no vídeo final, aquietar e saber que Ele é Deus. Olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus, fiquem em paz.